O Sport já movimentou mais de 40 milhões nesta janela de transferências e está montando um elenco mais forte da sua história. Mas será que já está completo e não existe lacunas? Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai analisar a montagem de elenco do Sport até o momento para a temporada 2025. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Então a gente vai começar a analisar o plantel do Sport, né? O elenco do Sport que está sendo montado para a temporada 2025, para os principais desafios de 2025, né? Não só o Campeonato Pernambucano, mas a Copa do Nordeste, que precisa vencer de novo para dar um ânimo no torcedor, né? Recuperar a hegemonia na região, a Copa do Brasil que viabiliza financeiramente o ano todo. Quanto mais longe você chega, mais financeiramente você fica cheio de recursos, né? E o Campeonato Brasileiro, que é a mola mestre de tudo, né? Porque quando você vai bem no Campeonato Brasileiro, você se mantém no Campeonato Brasileiro, na Série A, você pavimenta o projeto do Sport. Então, a gente vai começar a analisar essa montagem de elenco, quando o Sport já fez investimentos gigantes, um investimento aí cerca de 40 milhões nessa janela de início de ano, movimentações interessantes, e a gente vai começar a analisar o elenco do Sport a partir de agora. Então a gente vai já de cara olhar para o gol do Sport, né? A gente tem ali 5 goleiros, você tem 3 goleiros que em tese brigam acirradamente pela posição de titular, e mais 2 goleiros que são o Davi e o Cauã, que são complementos, né? Atletas que vieram da base. O Davi já teve uma amostragem muito interessante nesse início de temporada, atuando pelo Sub-20 do Sport no Campeonato Pernambucano. O desempenho foi muito bom, passou muita segurança, coisa que já o credencia, por exemplo, a no futuro próximo se tornar o terceiro goleiro do Sport, né? Que hoje é ocupado pelo Jordan, atleta que não tem tido tanta minutagem, não tem tido tanto espaço, porque a concorrência com ele é bem gigante, né? Você tem o Thiago Couto e você tem o Kaique França, que se tornou titular ao longo da última temporada, dos últimos jogos, né? No Sport, onde o Sport se ressentia bastante de ter um goleiro que passava a segurança, e encontrou no Kaique essa âncora, esse pilar fundamental. Claro que não é um pilar que está imune a críticas e também a falhas. Kaique França falhou em alguns momentos ao longo da Série B, e também da caminhada na temporada passada em Copa do Nordeste. Só que, no geral, foi um goleiro que passou muita segurança, porque foi o goleiro que conseguiu em muitos momentos conquistar vitórias para o Sport, manteve situações vantajosas para o Sport, e que foi importantíssimo na construção do acesso rubro-negro. O Thiago Couto tem um know-how de Série A em relação ao Kaique França, que não tem, que é um dos pontos de questionamento, mas às vezes que o Thiago Couto foi acionado, ele não passou a segurança, ele não conseguiu passar ileso das críticas, porque cometeu falhas, seja com o jogo com os pés ou no seu pilar fundamental, que é a defesa do próprio gol. A gente vai seguindo aí para as outras funções, para as outras posições, mas antes eu queria pedir a você para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante para que a gente possa alcançar a marca de 13 mil inscritos. E claro, se está assistindo a gente pelo celular, já aperta no botãozinho aí de hypar para que esse vídeo possa ser ampliado dentro do YouTube, né? A ser alcançado por milhares de rubro-negros aqui dentro do YouTube. A gente vai para as laterais, e a gente tem aqui na lateral direita o Heredia e o Matheus Alexandre, recém-contratados, né? O Matheus Alexandre, contratação de cerca de 9 milhões de reais, vem com um peso gigante. O Heredia vem por empréstimo com opção de compra no final do ano do CRB. Então são 2 laterais que eles verbalizam muito a proposta do Pepa, né? Que é de ter laterais com boa capacidade física. E eles são laterais de força, que vão de linha de fundo a linha de fundo com muita frequência e com muita velocidade. E são laterais que encaixam dentro do modelo de jogo do técnico Pepa. O de Plácido já é um lateral um pouco diferente, é um lateral um pouco mais técnico, que tem um terço final melhor do que os dois, só que no geral o de Plácido perde muito na questão de ser
um lateral, né? Um lateral precisa ter atributos tanto ofensivo quanto defensivo. E o Di Plácido é ótimo correndo para frente, é ótimo chegando no terço final, mas não é tão bom assim correndo para trás, defendendo numa linha de 4, ganhando duelos defensivos. Então, são laterais que a gente vê que o Pepa tem privilegiado a questão física e de força, laterais mais completos, né? No lado esquerdo, a manutenção do Karius foi um acerto, lateral que já tem know-how em Série A, lateral que tem uma boa capacidade física, também um lateral de força que vai de área a área com muita facilidade. Tanto pode jogar com a perna esquerda também com a perna direita, então tem essa ambidestria, vamos dizer assim, para tentar dificultar a vida do adversário, além de também quebrar um galho pelo lado direito, como foi na Série B do ano passado. O Dalbert, eu acho que o Dalbert foi uma renovação que é compreensível, porque um lateral que tem uma boa corrida para trás, fisicamente defende bem, só que falta um pouco de chegada no terço final, né? Eu acho que esse é o grande questionamento do futebol do Dalbert, é a questão de chegar no terço final, de pisar um pouco mais na linha de fundo, tentar cruzamentos, um atributo que o Dalbert deixa um pouco a desejar. E por fora eu coloquei aqui o Rafinha, né? Que a amostragem do Rafinha foi muito interessante nesse início do Campeonato Pernambucano. Eu acho que dá para configurar aí como uma terceira opção, compor elenco junto dos dois cascudos, o Karius e também do Dalbert. Na zaga, o que é que a gente tem atualmente no esporte? São 5 zagueiros. E aí você tem Rafael Thierry, remanescente, Chico e os recentes, né? O Marcelo Aju, recém-promovido, recém-reintegrado, melhor dizendo, e as contratações do Antônio Carlos e do João Silva. E a gente observa uma confluência de muito zagueiro com a perna direita e apenas o Chico, com a perna esquerda. Então você tem uma dominância muito grande de zagueiros que atuam pelo setor direito, como é o caso do Rafael Thierry, do Marcelo Aju, do João Silva e do Antônio Carlos, e apenas o Chico, um zagueiro canhoto. Isso causa um certo desequilíbrio, que pode ser compensado pela experiência, por exemplo, do Antônio Carlos já ter jogado na temporada passada com o Fluminense como um zagueiro esquerdo. Mas isso, claro, traz alguns desequilíbrios. A gente vai ver que um zagueiro como o Antônio Carlos ou como o João Silva, também que teve algumas partidas atuando no futebol belga pelo setor esquerdo, vão ter naturalmente a busca de construir por dentro, ao invés de ocupar mais essa faixa do campo aqui, né? De ser um movimento mais natural, de cair pela esquerda, de fazer o passe com o pé esquerdo. Ele vai buscar trazer essa bola mais para dentro, que vai atrapalhar um pouco da fluidez ofensiva da equipe do Sport. Então, acho que a gente vai analisar um pouco mais para frente. É um ponto de inflexão que existe ainda no sistema defensivo da equipe rubro-negra. No meio-campo, a gente vai encontrar outro ponto de inflexão, outro ponto de questionamento. A gente vai ver que hoje você tem apenas o Zé Lucas com status de titular para a camisa 5. A gente tem nessa configuração no modelo de jogo do 4-3-3 um tripé, um camisa 5, um camisa 8 e um camisa 10 que por vezes também faz a função de 8 aqui. Então você tem o Zé Lucas que faz a camisa 5 do Sport, né? Jogando com a 58, e a gente tem que abrir um parênteses aqui para falar sobre o Zé Lucas. Que joia, que garoto sensacional, 16 anos, uma personalidade, uma mentalidade impressionante. Nem muitos atletas de 20, 25 anos demonstram a naturalidade que o Zé Lucas tem. É um jogador que sem bola tem um time, um feeling para desarmar, para interceptar, que é impressionante. Cobre o campo todo, é onipresente o Zé Lucas com apenas 16 anos. E mesmo com o corpo franzino, ele utiliza de artifícios para ganhar os duelos com seus marcadores. Muito inteligente taticamente e também entende as suas limitações e tenta tirar proveito disso. Precisa evoluir, claro, principalmente nesses dois jogos contra Santa Cruz e Fortaleza, que foram níveis gigantes para o Zé Lucas, né? A gente vem vendo o Zé Lucas subindo de escadinha em escadinha no nível de competitividade, de desafio. Faltou um pouco mais de verticalidade no passe, lateralizou muito. Acho que precisa trabalhar um pouco mais dessa confiança para verticalizar o passe, tentar arriscar. Acho que é um ponto que ele vai aos poucos, com confiança, sentindo mais esse tipo de jogo, esse tipo de jogo sendo mais natural para ele, ele vai encarando com um pouco mais de naturalidade. E não quer dizer que ele não tenha naturalidade. É mais naturalidade do que ele já tem, né?
E aí a gente tem ali o Adriel, que eu acredito que seja uma figura, para esse primeiro momento, importantíssima, porque também faz a função de 5 ali, tem uma boa contenção, uma boa chegada, tecnicamente não é um primor, mas tem um bom passe, e tem o Dedé, né, que retornou da Copa São Paulo, jogador que já tem vivência em seleção brasileira de base, mas a minutagem ainda foi pequena. Então eu vejo o Adriel ainda com a capacidade de compor esse elenco durante a temporada. O Dedé vai depender muito do que ele demonstrar nos treinamentos e nas oportunidades, se vier a ter, se agarrar. E aqui a gente vai para mais à frente, para essa figura de segundo homem de meio campo, que hoje é ocupada, né, e feita pelo Fabrício Domingues, né? Um volante que é de área a área, box to box, um volante que tem muita infiltração, peso na grande área. O Sport só conta hoje com o Fabrício Domingues, que faz muito bem, mas que precisa de uma companhia ali para tentar aumentar a competitividade. No lado esquerdo do tripé, a gente tem ali o Johan e o Ortiz. O Johan, uma boa contratação. A gente vai ver que principalmente tinha um questionamento do Johan sobre a questão física, se ele conseguia ser um jogador que acompanhava o futebol atual, de muita correria, de muita intensidade, de muitas ações de alta intensidade. E esse primeiro tempo contra a equipe do Fortaleza foi bem didático e foi uma apresentação muito interessante. Apesar do erro do gol no segundo tempo, o gol do Moisés, eu acho que o Johan mostrou que ainda tem condições de jogar nesse futebol, de entrar nessa rotação e pode ajudar muito o Sport nessa função de terceiro homem de meio campo, que pode ser 8, pode ser 10. O Tite Ortiz é um jogador que a gente já conhece da temporada passada, é um jogador remanescente, que tem feito essa função com tranquilidade. Acho que chega ali para ficar compondo o elenco e uma opção importante ao longo da temporada. E tem o Atencio, né? O Atencio é uma grande incógnita, porque a gente precisa saber como é que vai ser a adaptação do Atencio no futebol brasileiro. Será que ele vai conseguir reproduzir tudo que ele mostrou lá no futebol argentino aqui no brasileiro? Se conseguir demonstrar, ótimo, vai ser uma contratação excepcional. Acho que tem tudo para conseguir reproduzir e ajudar bastante a equipe do Sport. Nas extremidades, o que é que a gente tem? Coloquei o Lucas Lima porque o Lucas Lima naturalmente gosta de jogar mais nesse setor. E aí você tem o Lucas Lima, que é um meia atacante com uma boa capacidade de flutuar, um jogador que gosta de receber pelo setor direito e flutuar para o corredor central para fazer alguns passes cavados, inversões de jogada. Você tem um perfil diferente, que é o Barleta, que é um jogador mais incisivo, de drible, de 1 contra 1, que corta para dentro e gosta de finalizar. E tem o Leno Lobato, que aí o Leno Lobato é uma grande incógnita, por mais que a temporada inicial do Leno Lobato tenha sido boa, porque o Leno Lobato ele é bom jogando aqui, ó. Ele é bom jogando nessa faixa do campo, ou como 9 ou como um segundo atacante, um cara que precisa de pouco campo para correr. O Leno Lobato, quanto mais campo você dá para o Leno Lobato, menos efetivo, menos brilhante ele é. A gente viu quando o Leno Lobato joga como ponta, ele tem dificuldade para conduzir. Quando chega no terço final já falta perna, falta um pouco de coordenação. Mas quando o Leno Lobato jogou numa função de 9, jogou ali mais próximo do gol, fazendo facão, fazendo as diagonais, ele enalteceu o seu futebol começou a fazer a diferença, a criar um impacto ofensivo. Então, o Leno Lobato precisa ainda o Pepa encontrar a melhor função. Acho que já encontrou, mas ele posicionado como ponta nesse 4-3-3, dificilmente ele vai conseguir ser um atleta importante nessa caminhada do Sport na temporada de 25. Ainda assim que o contrato dele termina no meio da temporada e aí tem uma multa, uma opção de compra aí na casa dos 2,5 milhões de dólares, e não sei se de fato isso vai acontecer. Como ponta, dificilmente o Leno Lobato se credencia. E com a saída dele no futuro, talvez seja necessário trazer mais um jogador. No setor esquerdo, o que é que a gente percebe? No setor esquerdo, uma coesão um pouco maior, um equilíbrio melhor. Você tem ali, ó, Carlos Alberto, um ponta de força, de velocidade, que tem uma boa chegada na grande área. Você tem o Gustavo Maia, que mescla um pouco características de meia e de ponta driblador, um jogador que gosta de flutuar e finalizar de fora da grande área. E tem o Romarinho. O Romarinho é um driblador nato, um jogador que atrai a atenção dos marcadores e libera espaço para os seus companheiros, mas que ainda está longe da condição ideal de física e também técnica. Vai precisar um pouco mais de minutagem. Mas no papel, eu acho que é onde tem mais coesão essa ponta esquerda do Sport.
A gente olhando agora para o comando de ataque, você tem ali 4 opções, né? Eu estou colocando essas 4 opções considerando o Zé Roberto que está no estaleiro, tá de molho, tá lesionado. A tendência é que volte ali por setembro, outubro, então praticamente fora a temporada. Mas você tem 9 com perfis diferentes, com similaridades, mas com algumas discrepâncias também. Gente, você tem o Coutinho, que é um jogador que foi artilheiro da Série B retrasada, no Sport fez seus gols, mas que vive um jejum de gols, um 9 que tem uma boa mobilidade, um jogador que é batalhador, que taticamente faz movimentações interessantes de pressionar alto, de dar combatividade nos volantes. Taticamente é importante, mas que nos principais fundamentos do camisa 9 ele falha, que são o quê? O pivô, o domínio e a conclusão. Coutinho caiu muito nesse aspecto, nesse fundamento, né, de conclusão de jogada. Precisa recuperar não só no cabeceio, mas também na finalização com a perna direita. Eu acho que tem que trabalhar bastante para poder ser um jogador que seja útil, né, no terço final dentro da grande área. Mas eu acho que é uma opção ali para o técnico Pepa também. Eu acho que dentro do que o Sport tem capacidade financeira de ir ao mercado, eu acho que nesse primeiro momento atende às necessidades, principalmente porque você já tem outras figuras com o estilo de jogo que supre as lacunas do Coutinho. Você tem, por exemplo, um Paciência que tem um know-how de futebol europeu, do futebol mais competitivo, tem um cognitivo muito mais ágil, muito mais rápido para ter esse entendimento, por exemplo, ali com o Lucas Lima, né? Um Gustavo Maia que tem um nível de precisão, de entendimento de jogo, de jogadas e de combinações muito rápidas e aguçadas. É um atleta que tem um domínio melhor do que um pivô, melhor do que o Coutinho, bem melhor do que o Coutinho, e tem um poder de definição melhor do que os demais 9 do Sport. O Pablo é um camisa 92, é um camisa 9, 9,5, 10. Por que eu digo isso? Porque ele é 9 na essência, mas ele é um camisa 10 em muitos momentos, quando ele baixa um pouquinho ali para fazer a função de meio atacante, porque ele gosta de ter uma boa mobilidade, e quando ele fica de frente para a meta adversária e para os seus companheiros, nenhum outro 9 reúne essa capacidade que o Pablo tem, que é de deixar o companheiro numa situação vantajosa, de fazer um passe, deixar o cara na cara do gol. Então são 9 que têm capacidades e virtudes diferentes, que eu acho que é importante você ter essa diversidade dentro do elenco. Mas o que é que a gente viu aí de lacunas, que a gente já meio que desenhou aqui e precisa ser preenchida? Camisa 5, acho que é imperativo que o Sport traga um camisa 5 de primeira prateleira, dentro das condições financeiras do Sport, claro. Mas um camisa 5 ali para acirrar a briga com o Zé Lucas, para elevar também o futebol do Zé Lucas, para não acomodá-lo e criar uma disputa pela posição, né? Eu acho que é importante você ter um jogador com esse nível, tanto clínico também, que tenha grande disponibilidade, e também que tenha capacidade técnica, né, para tentar ali, porque a competição, o ano é grande, as competições, as viagens são muito grandes, então você ter jogadores com essa capacidade é muito interessante, disponibilidade clínica, capacidade física e técnica para jogar nessa posição. E talvez eu acho que seria necessário mais um volante. E aí eu fico nessa interrogação de ser um 5 ou ser um cara multifacetado. Por que eu falo isso? Multifunção. Por quê? Porque o Domingues é um jogador que, claro, vai tomar alguns cartões amarelos, vai ficar suspenso, né, ao longo da temporada, vai desfalcar o time do Sport, mas clinicamente é um jogador que sempre está disponível, não tem um histórico de lesões. Então, é um atleta que vai estar muito disponível. Então, seria muito interessante você trazer mais um camisa 8, mas que tivesse a capacidade, por exemplo, também de jogar com 5, como 5. Por quê? Porque no elenco como é o Sport, que não vai ser tão numeroso, que não dispõe de tanto recurso financeiro, você trazer atletas com capacidade de fazer mais uma função é importante para que você tenha
como manobrar o elenco, né? Você manipular o elenco, não só durante os 90 minutos, mas também ao longo das competições. Então talvez um camisa 8 que faz a camisa 5, ou um camisa 5 que faz a camisa 8 seria interessante aqui para compor esse elenco. E tentar talvez um volante de menor prateleira aqui para também compor junto do Zé Lucas, do Adriel, você fechar ali um quarteto de camisa 5, poderia ser uma alternativa, um volante com custo mais baixo, uma aposta, mas que já tivesse um contexto competitivo mais avançado que o Adriel, por exemplo. Outra possibilidade aqui que eu vejo que é importante trazer um zagueiro, mas onde trazer esse zagueiro? Um zagueiro canhoto ou um zagueiro destro? Acho que pelo contexto atual, acho que é necessário trazer um zagueiro canhoto. E eu vou dizer por quê, né? Porque o Sport já trouxe a sua cota de zagueiros destros, né? Você já tem 4 zagueiros destros aí. Você tem o João Silva e o Antônio Carlos, que foram recém-contratados. Então são zagueiros que têm o privilégio de jogar pelo setor direito. E nenhum desses dois zagueiros, embora o bom nível dos dois demonstrado nas competições que disputaram, não são zagueiros de hierarquia, não são zagueiros que são referência técnica e que cheguem para o torcedor olhar assim, cara, vai ser o nosso porto seguro, vai ser a nossa fortaleza já de cara. Não foi esse movimento de mercado que o Sport fez. O Antônio Carlos tem mostrado uma boa segurança. O João Silva é um zagueiro que tem um perfil muito similar do Antônio Carlos, mas que tem uma boa agressividade, é mais jovem e que tem uma possibilidade, tem potencial de se tornar uma segurança, de se tornar um zagueiro que tenha a capacidade de liderar, de chefiar esse setor. Mas ainda é uma incógnita porque ainda não jogou. Então eu acho que esses olhares para o esporte precisa ser destinado para esse zagueiro canhoto. Acho que o zagueiro canhoto, de hierarquia, de patente alta, para acirrar até a disputa ali com o Chico, que não iniciou tão bem essa temporada, eu acho que seria fundamental para a equipe do esporte ter um sistema defensivo mais equilibrado. E aí, depois, se o Rafael Thierry tiver disponibilidade, clínica, porque a gente sabe que quando ele está em campo, bola ele tem de sobra para passar segurança e impactar não só defensivamente, mas ofensivamente a equipe do esporte. Mas é uma incógnita também. Então, se ele tiver disposição clínica disponível para o esporte, disponibilidade, o esporte passa a ter uma zaga. A partir do momento que chega um zagueiro de hierarquia canhoto, o esporte passa a ter um sistema defensivo muito competitivo. Então traria um zagueiro canhoto competitivo de hierarquia, melhor dizendo, para poder fechar esse sistema defensivo da equipe rubro-negra. E claro, uma terceira opção que eu acho que é bom a gente estar monitorando, que está no Campeonato Paulista, é o Nasson, que é um zagueiro canhoto também interessante. Então também a gente também está monitorando. Repetir muita coisa, né? Falei aqui já do meio campo. Talvez aqui, ó. Acho que deixa eu colocar mais um aqui, interrogação. Eu acho que talvez eu traria, não agora, mas observando uma oportunidade de mercado, um ponta para jogar pelo setor direito. Ainda mais porque tem as especulações do Barleta de saírem, as movimentações. O Barleta vem fazendo boas temporadas, né? Boa temporada no esporte, e o início também interessante, apesar de não ter feito gols. E o Leno Lobato está nesse impasse talvez de sair, e também nessa questão do posicionamento do Leno Lobato. Então seria algo para a gente observar com carinho mais para frente, já para estar monitorando esse ponto e tentar identificar uma oportunidade de mercado mais para frente para tornar a ponta direita mais diversa e também mais coesa e equilibrada. Eu acho que são isso que o esporte precisa olhar no mercado, um ponta direito a longo prazo, mas não tão longo assim. Necessidades mais imediatas no meio campo, você precisa trazer um segundo volante, você precisa trazer um primeiro volante de primeira prateleira, e também um primeiro volante ali de uma prateleira, uma aposta que você identifique de um campeonato estadual para compor o elenco e ficar ali um pouco mais à frente do Adriel, que também acredito que vai compor. E depois, claro, também a figura do zagueiro canhoto de patente alta.
E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 13 mil inscritos. E claro, né, se tá acompanhando a gente pelo celular, aperta no botãozinho de hypar para que esse vídeo seja disseminado mais vezes dentro da plataforma do YouTube. Como sugestão, deixa 2 vídeos aqui para vocês maratonarem aqui no canal do Jogo Direto.